O cenário das semifinalistas já está pronto. França, Espanha, Inglaterra, Argentina, Espanha, França, Inglaterra, Argentina. Aqui o nosso muralzão que ficou conhecido aí durante a Copa, só com camisa das semifinalistas. E amanhã vou fazer um vídeo para vocês com o dossiê, com a campanha completinha de França, Espanha, Inglaterra e Argentina, todos os jogos, quem que fez os gols, quem que tomou cartão, quantas vitórias tem, saldo de gols, enfim. E vou fazer isso, aí esse vídeo vai subir na terça pra galera, de terça para quarta eu faço o vídeo que vai subir na quarta, né, do jogo sobre a França e a Espanha, da quarta para quinta, como é que foi e como é que ficou o outro semifinalista, o outro finalista, né, da segunda semifinal entre Inglaterra e Argentina. Aí de quinta para sexta eu vou fazer o seguinte, galera, tô pretendendo fazer um vídeo muito louco dentro do campo, com todas as camisas da Copa que estão aqui, uma por uma perfiladas, falando a campanha de cada uma, tintim por tintim. E o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou vir falando para vocês a classificação geral. Como é que está? Do quinto até o 48º colocado não teremos mais mudanças, certo, galera? Então vamos começar hoje esse vídeo aqui, vindo com os dados mínimos que a gente tem aqui, certo? Para vocês. Então vamos lá. 48º colocado foi o Iraque. O Iraque que pontuou nenhum ponto em 3 jogos e teve um saldo de -11. Aqui, ó, o Iraque. Último colocado, né? O lanternão da Copa do Mundo. Em penúltimo ficou a Tunísia. O Iraque, que representa a Ásia, e a Tunísia, que representa a África, que também não marcou ponto nenhum em 3 jogos e teve um saldo de -10. Em 46º lugar, o Uzbequistão, o estreante Uzbequistão, representando a Ásia. Os uzbeques não fizeram nenhum ponto em 3 jogos e ficaram com um saldo de -9. Em 45º lugar, o Haiti, representando a CONCACAF, a América Central, jogou contra o Brasil. Em 3 jogos, não fez nenhum ponto, teve um saldo de -6. Outro estreante, a Jordânia, ficou em 44º lugar, com nenhum ponto em 3 jogos e um saldo de -5. Também com nenhum ponto, o Panamá ficou em 43º, representando aí a CONCACAF, né, a América Central, com -4 de saldo. Aí já vamos com times que marcaram pontos. Em 42º, Curaçao, estreante Copas do Mundo da CONCACAF, país da América Central. A pequena ilha de Curaçao arrancou um empate do Equador e com isso fizeram um ponto em 3 jogos, mas com um saldo de -8, né? Graças àquela goleada de 7-1 na estreia para a Alemanha. Em 41º, Catar, que fez um ponto em 3 jogos, saldo de -8. O Catar aí, que arrancou o empate da Suíça, que chegou tão longe, né? Você vê como que é a Copa do Mundo. Em 40º lugar, a Nova Zelândia, um ponto em 3 jogos e um saldo de -6, por causa daquela goleada com a Bélgica. Estava indo até bem a Nova Zelândia. A Tchequia, em 39º, que já foi uma decepção aí em seu grupo, fez um ponto em 3 jogos, saldo de -4. Certo, galera? Em 38º, aqui, a Arábia Saudita, que fez 2 pontos em 3 jogos, saldo de -4. Assim como o Uruguai, do mesmo grupo, fez os mesmos 2 pontos, só que teve um saldo de -1. Ambas equipes eliminadas na primeira fase. Olha que interessante aqui, galera. O Cabo Verde, que passou para as 16avos de finais, mesmo assim ficou na pontuação geral em 36º, porque fez apenas 3 pontos em 4 jogos. Foram apenas os 3 empates, né, da primeira fase que o credenciaram e depois perdeu para a Argentina, e com um saldo de -1. À sua frente ainda ficaram o Irã, em 35º, com 3 pontos em 3 jogos e um saldo de 0, nem negativo nem positivo. O Irã, que foi muito prejudicado pelo empate entre Áustria e Argélia, poderia ter se classificado. A Escócia ficou em 34º, 3 pontos em 3 jogos e um saldo de -3. E a Turquia ficou em 33ª, 3 jogos, 3 pontos e um saldo de -2. Né? Venceu seu último jogo dos Estados Unidos, mas não adiantou de nada. Em 32ª, a Coreia do Sul fez 3 pontos em 3 jogos, também uma vitória, né? E o saldo de -1. Todas essas seleções não passaram de fase, nem Coreia, nem Turquia, nem a Escócia e nem o Irã. Cabo Verde passou, mas na pontuação geral ficou para trás. E aí vem Senegal aqui, ó, em 31º lugar,
3 pontos em 4 jogos e um saldo de -1. E na frente de Senegal, Argélia, 4 pontos em 4 jogos, -4 de saldo. E em 29ª, Bósnia, 4 pontos em 4 jogos, saldo de -3. Ó, chegamos aí a 29 seleções, da última até a 29ª. Em 28º ficou a Áustria. A Áustria ficou em 28º com uma campanha de 4 pontos em 4 jogos e um saldo de -3. A Suécia, lá da Áustria aí, teve 4 pontos em 4 jogos e um saldo de -3. A África do Sul, 4 pontos em 4 jogos, saldo de -2. O Equador, que ficou em 25º, 4 pontos, 4 jogos, saldo de -2 também. Gana ficou em 24º, também com 4 pontos em 4 jogos, mas um saldo de -1. E a República Democrática do Congo ficou em 23º lugar, com 4 pontos em 4 jogos e o saldo 0. Nem negativo, nem positivo. Olha aí, mais seleções aí, chegando aí a 22ª colocada, que foi o Paraguai. Aqui já as equipes que caíram nas oitavas ali, equipes que caíram nas 16avos. Essas equipes todas, tirando Coreia, Turquia e Escócia. Aqui só ficou faltando o Cabo Verde, aqui nesse paredão aqui. Só que ele teve uma pontuação muito fraca. Aí aqui, que já passaram das 16avos e caíram nas oitavas, o Paraguai ficou em 22º com 5 pontos em 5 jogos, um saldo de -3. A Austrália ficou em 21ª com 5 pontos em 4 jogos, só que nada, saldo nem negativo nem positivo, saldo 0. O Japão ficou em 20º lugar, 5 pontos em 4 jogos. A seleção japonesa que foi eliminada pelo Brasil, com um saldo de -3. E o Egito ficou em 19º, com 6 pontos em 5 jogos. Aqui morreu nas 16avos. Aqui ela já ficou na frente de algumas equipes que passaram para as oitavas, como o Egito. Ó. O Egito fez 6 pontos em 5 jogos, um saldo de -1. A Croácia ficou em 18ª, 6 pontos em 4 jogos. Também caiu nas 16avos, com saldo de -1. E a Costa do Marfim também, 6 pontos em 4 jogos, caiu aqui nas 16avos e um saldo de -1. Só o Japão e o Paraguai que ficaram aqui, ó, que passaram de fase, mas algumas seleções fizeram campanhas melhores. Como o Canadá, que ficou em 16º, caiu na fase 16avos, certo? Teve 7 pontos em 5 jogos, seleção que foi uma das anfitriões, e um saldo de -3. Agora, de 15º para baixo, a Alemanha chegou em 15º com 7 pontos em 4 jogos, um saldo de -6, por causa daquela goleada na estreia contra o Curaçao. A Alemanha, das equipes que caíram nas 16avos de finais, é a que melhor ficou pontuada em 15º. Portugal, que caiu nas oitavas de finais, fez 8 pontos em 5 jogos, saldo de +5. A Alemanha é +6, o Canadá é +3, ó, aqui é tudo mais já. A Holanda, que ficou em 13º colocado, mas morreu nas oitavas de finais, ó, teve, nas 16avos de finais, perdão, teve 8 pontos em 4 jogos, um saldo de +6. Os donos da casa, os Estados Unidos, ficaram em 12º lugar, fizeram 9 pontos em 5 jogos, chegaram até as quartas, né? As oitavas, perdão, com saldo de +3. Brasilzão, que ficou em 11º, sua pior campanha desde 1966, fez 10 pontos em 5 jogos e um saldo de +6. A Colômbia ficou na frente do Brasil em 10º lugar. A Colômbia, que parou nas quartas de finais, não, nas oitavas de finais, fez 5 jogos, 11 pontos e um saldo de +4. Aí, aqui, ó. Em 9º lugar, a Suíça, que parou nas quartas de finais com 11 pontos em 6 jogos. Seleção suíça de futebol com saldo de +4. À sua frente, a seleção marroquina, representando a África, eliminada pela França, com 11 pontos em 6 jogos e um saldo de +4. A Bélgica ficou em 7º lugar da Copa do Mundo, fez uma grandiosa campanha, foi eliminada pela Espanha, com 11 pontos em 6 jogos e um saldo de +7. Em 6º lugar, a Noruega. A Noruega chegou em 6º lugar, sua melhor campanha em Copas do Mundo, 12 pontos em 6 jogos e um saldo de +2.
E a incrível campanha do México, que mesmo caindo nas oitavas de finais, certo? Para a Inglaterra, o México ficou em quinto lugar, 12 pontos em 5 jogos, saldo de mais 7, sua melhor campanha na história das Copas. E do quarto lugar para o primeiro, só teremos a definição aí na terça, na quarta, sábado e domingo. Terça e quarta, as semifinais. Na terça, França e Espanha. Na quarta, Argentina e Inglaterra. Aí na sexta faremos um vídeo para o sábado com a campanha completa de todos, de quinta para sexta, perdão, e de sexta para sábado, aí o dossiê final dos dois finalistas, toda a sua história, seus grandes títulos, até chegar às suas campanhas em 2026. Quem será que vai chegar na final? Espanha? França? Inglaterra? Argentina? Só 2 dessas 4. Certo, galera? Aqui um pouquinho, né? O que a gente tem aí da Copa do Mundo? Aí tem muita camisa da seleção brasileira ali, da Argentina, de México e Portugal, algumas históricas antigas. E é isso. Vamos aguardar aí. A Copa tá acabando, foi muito bacana, foi muito legal. E agora só em 2030, né? Tamo junto, valeu e até mais.